Chega mais, nação! Um ótimo sábado para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, domingo tem clássico entre Flamengo e Vasco e tem mudanças na escalação do Flamengo, mas a gente vai analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o Flamengo e também sobre a provocação que a Leila Pereira fez com o Flamengo, cara, e também o João Guilherme falando sobre Flamengo e Vasco, provável escalação. A gente vai ver tudo isso aqui. Chega aqui naquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Ó, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado lá do nosso Insta. Vai lá e segue a gente lá fala sobre futebol, tem resenha, tem palpite, tem muita coisa boa pra vocês lá, tá bom? E a gente vai sempre estar interagindo junto lá, você pode mandar uma mensagem pra gente lá também, tá bom? Créditos Canal, ESPN, João Guilherme, vamos pras informações do Flamengo. Uma estocada no rival e a resposta veio praticamente imediata. Vamos dar uma olhada. Que eu vi na imprensa que o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol, vai virar Casa de espetáculo? Casa né? de espetáculo? Ele falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quiser viver de show, que largue o futebol e vai viver de showbiz. Eu acho que eles estão querendo largar o futebol. Não é porque, pelo que eu vi, o Maracanã vai também realizar shows, como o Allianz Parque. Aliás, se ele quiser também, eu oriento ele botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Eu até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza. E ali a resposta do Flamengo, sempre bom lembrar, o gol do Danilo fez muita gente chorar e ficar sem palavras. Sem entrar no mérito da questão, pelo menos vocês que vão fazer isso, mais um gramado sintético não, Leila, pelo amor de Deus não. Rafa Marques, mais um capítulo aí da briga Palmeiras e Flamengo. Anda lá na FIFA, Reclamação. E o Samir Chaldi, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa, presidente. Não lhe conheço o suficiente, mas o pouco que eu conheço, eu me compadeço da sua iniciativa, presidente, porque situações como essa mostram que a tal possibilidade da criação de uma liga unificada é realmente utópica se considerarmos os parâmetros comportamentais médios do dirigente brasileiro. Eu não vou nem dizer se a Leila está certo ou errado em responder ao BAP. Eu acho que o BAP errou lá atrás quando ele atacou o Palmeiras nesse assunto e ela se sentiu o direito de revidar. A gente tem que tentar discutir sobre esse assunto, menos o insumo, menos o que está no recheio da discussão e mais o conceito. Né? O conceito dessa briguinha entre os dois é um retrocesso clássico previsto, que está sendo vislumbrado, que está se avizinhando para 2027, quando começar a discussão sobre o modelo comercial da Liga Única. É triste, eu acho que isso é bom porque gera clique, isso é bom porque o torcedor fica brincando, isso dá engajamento em rede social, é muito interessante e tal, mas eu gostava das provocações aqui no Rio de Janeiro, quando eram jogadores. Era o Renato Gaúcho, era o Romário, era o Túlio, era o Edmundo. Da boca do dirigente, eu acho que é um negócio que já passou da hora de ser colocado para escanteio e ser menos valorizado pelo torcedor. Pascoal, nessa mesma entrevista para o podcast do Palmeiras, a Leila deixou claro que o Palmeiras quer pular fora da Liga. Não, eu acho que é um tópico, concordo com o Rafa, não dá. Uma liga no Brasil é muito difícil. Pode esquecer. Muito Pelo menos difícil. na nossa existência de nós quatro aqui. Não. Pode esquecer. Eu já vi liga começar e bem depois terminar. Mas assim, uma André Sanches foi uma o transformação real. Pode esquecer. O André Sanches Aquela foi primeira o liga, né, artífice. Pascoal? Desculpa. Aquela primeira liga. A liga que foi montada e tal. Acabou na segunda reunião, né? A primeira eles comeram Não, a primeira liga acabou na segunda reunião. Teve coxinhas, quibes, Não, tomaram dar um negocinho. Aí quando fala, vamos dividir o dinheiro. Aí levantam, o meu é maior. Aí o cara, não, o seu não é não, o meu que é. E aí acabou, não funciona. Sim. Nem começou, acabou. Agora, no caso aí, eu acho que é o seguinte, eu prefiro sempre que esse tipo de provocação saia do Paulo Nunes com Viola, do Romário com o Túlio, Faz tempo que não tem isso, né, pastor? Porque, sabe por quê?
Esse era o lado bom. Porque eles se resolvem dentro do campo. Esse e você sabe lado... como é que era os caras conversar, vocês tinham um diálogo tranquilo dentro do campo a respeito disso, né? Eu sei como é que é. Esse era o lado bom do futebol, né? O Viola... Você tá mais... Você pode falar do Viola. O Viola imitou o porco na decisão do campeonato, o Palmeiras ganhou... Não foi muito bom negócio, não. Não foi muito bom negócio, porque o Palmeiras foi lá e ganhou, o Zinho fez o gol de pé direito. Só para lembrar, a Leila tá dando o troco do que disse o presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo, daqui a pouco, vai dar uma retrucada a respeito disso. Pelo que eu sei, o Rafael pode me ilustrar, o Flamengo e o Fluminense, eles combinaram com uma empresa que fará shows nos intervalos em que não haja jogo de Flamengo ou Fluminense no Maracanã. Isso vai acontecer alguma vez na vida? Não, Pegaram o calendário inteiro... Tem, a Copa do Mundo é um exemplo. Então, mas tirando lógico, a Copa do Mundo é lógico, mas tirando a Copa... Então, você tem as datas FIFA, você tem algumas janelas que foram Só que se você faz show, teu gramado vai pro Beleléu. Teriam isso. Miau, né? Não, exatamente. O que não está claro para ninguém, essa é uma informação que falta, tá? Não está claro para ninguém é o seguinte, o que está minuciosamente escrito nesse contrato em relação ao before e ao after, né? Quantos dias antes e quantos dias depois? Isso não está claro. Agora que vai ter lá um ajuste em relação a isso, vai. Ô, Rafa, como é que o Flamengo vai montar o meio campo para enfrentar o Vasco domingo às 4h no Maracanã? O Pascoal gostaria de ouvir essa, vou falar em homenagem ao mestre. Cartas para redação. Quem souber como o Leonardo Jardim vai montar o meio campo do Flamengo para o jogo de domingo contra... Aliás, 3 de maio é uma boa data, viu, Pirral? Um amigo seu faz 48 anos. Vai ser importante essa decisão para o Flamengo, porque, na verdade, ele não tem os 3 jogadores mais criativos para a função de armação, né? Não tem o Paquetá, não tem o Rascaeta e não tem o Carrascal. E aí tem uma discussão se joga o De La Cruz, se joga o Plata improvisado, enfim, tem algumas questões, se joga o Saúl. Tem para mim que para não mudar o jeito do Flamengo jogar, para não mudar a dinâmica de jogo com e sem a bola, o De La Cruz, que tem demonstrado ultimamente uma condição física melhor, está mais frequente, está mais presente em campo, deu um time nas lesões, nos descompassos musculares. Se isso de fato se confirmar na base da avaliação feita dos testes e tudo mais, ele é quem tem mais condições de jogo para mim, para fazer esse papel. Já jogou assim no River Plate, jogou assim na seleção uruguaia, não é nada absurdo o De La Cruz jogar como terceiro homem de meio campo. Me parece ser a melhor solução, mas que é um problemaço você não ter os 3 de uma só vez no clássico. Com certeza é. O retrospecto recente desse clássico dá mais do que ampla vantagem para o Flamengo. Nossa. Mas, de repente, né, Zé, o Vasco que deu uma boa resposta na Copa Sul-Americana no meio da semana, derrotando mesmo com reservas o Olímpia por 3-0, pode se aproveitar essa quantidade enorme de desfalques no principal setor de um time de futebol, onde você brilhou durante muitos anos. E principalmente um setor onde a técnica é fundamental, né? Para você fazer essa bola chegar até o atacante, que é o Pedro, para ele poder finalizar, né? Agora, precisa ver como o Renato também vai armar a sua equipe para jogar contra o Flamengo, né? Porque ele sabe, por mais problemas que o Flamengo tenha, o Flamengo também tem um elenco que pode mudar suas peças, mudar ali posicionamentos e até características de jogadores e continuar um time ofensivo e perigoso. Então o Renato precisa escolher bem ali os jogadores, traçar uma estratégia para poder administrar 90 minutos contra o Flamengo. Adson ganhou pontos ontem, viu, Zé? Não, jogou bem, muito né? Bem, mano. Jogou muito bem, né? Menino, bom jogador. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa, Plirra, que nem você falou, né? Nos últimos confrontos, o Flamengo tem sido superior, né? Mas tem um lado da rivalidade, né? O que a gente fala sobre Dona, você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho que no Rio tem essa característica do Flamengo contra o Vasco, né? Essa expectativa, desde a época lá que eu lembro do Jorge Jesus. Ultimamente é só taque. Sim, não, eu estou dizendo, mas normalmente quando você tem um time dessa forma... Equilíbrio tem no Fla-Flu. Sim, mas eu falo... Até com a vantagem do Fluminense. No Carioca, o Flamengo botou o titular exatamente contra o Vasco. Isso, não, mas eu falo por conta das ausências desses jogadores, entendeu? Porque são jogadores importantíssimos, que é, como diria o nosso vovozinho, no terço final do jogo. Né, no terço final do campo, que são os caras que raciocinam. Você coloca o De La Cruz, é um outro tipo de movimentação, um outro tipo de definição, o desfalque, isso facilita. Rascaeta, Carrascal, todo mundo fora. E uma outra coisa, eu queria perguntar pro Rafa, né, porque nós estamos falando de convocação para a Copa do Mundo, Paquetá volta quando?
Mas eu acho, então, a informação... Antes da convocação ele joga. Eu acho que assim, também agora, né, Zé, o cara não pode ser maluco. Se ele antecipar a volta, aí pode ser um problemão. E ele perdeu uma Copa do Mundo. É bem diferente do caso do Neymar, né? Sim. É o caso do Arrascaeta, por exemplo. Do Arrascaeta. O Arrascaeta... Qual é a data que ele vai poder jogar? Tem que se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo. O Piquerez. O Piquerez já está correndo em volta do gramado, fazendo fisioterapia. E o Piquerez o Piquerez treina de manhã, de tarde e de noite. E está pedindo para os caras para de madrugada alguém fazer também um trabalho. Assim, é um cara... É verdade, eu estou falando para você uma verdade. Porque ele é um cara incansável. Ele quer jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E ele não está medindo esforços. Em menos de um mês da cirurgia, ele já voltou a correr. O objetivo é... Assim, acho que o Arrascaeta, daqui a pouco, também vai passar esse período aí da... doído, hein, Pascoal? Eu não tive fratura, eu tive uma luxação. Doída, eu desmaiei de dor. A dor... Só pra gente não passar em branco, tem Cruzeiro Atlético também no final de semana. Tá lembrado a última vez que o Vasco venceu o Flamengo? Puxa aí pela memória aí. Já tem um tempinho. E a última vitória do Vasco sobre o Flamengo em Campeonato Brasileiro? Você se lembra? Olha, essa daí a gente já vai ter que ir lá para trás, hein? Faz tempo. Maracanã, teremos neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco. Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, está numa perseguição ali ao Palmeiras, e o Vasco está em 10º lugar no campeonato. Agora... Nos últimos tempos, aliás, há bastante tempo, o Vasco tem sofrido muito com o Flamengo. Eu chego a dizer o seguinte, é uma das maiores freguesias do futebol brasileiro. E eu vou comprovar isso aqui com números. Quer saber? Você se lembra a última vitória do Vasco sobre o Flamengo? Tá lembrado quando foi isso? Veja aí. Vou lembrar aqui pra você, ó. Vasco 1, Flamengo 0. Dia 5 de março de 2023. Gol de Pumita Rodrigues. Contextualizando, foi um jogo da Taça Guanabara, né, que o Vasco venceu o Flamengo com esse gol do Pumita. Naquele ano de 2023, o Fluminense foi o campeão carioca em cima do Flamengo, né? E o Vasco venceu o Flamengo. Foi o início daquele ano horroroso do Flamengo que não ganhou nada 2023. Foi a última vez que o Vasco venceu o Flamengo. Ou seja, há mais de 3 anos. Estamos indo aí para 3 anos e 2 meses que o vascaíno não sabe o que é comemorar uma vitória em cima dos rubro-negros. O jogo de domingo é pelo Campeonato Brasileiro, né? Aí o papo já fica mais pesado pro lado do Vasco e o torcedor do Flamengo tem argumentos para comprovar a superioridade rubro-negra na história recente desse clássico. A última vitória do Vasco em cima do Flamengo em Campeonato Brasileiro. Tá lembrado? Faz um tempo, hein? Já tem mais de uma década. Incrível isso, né, gente? Olha aí, pelo Brasileirão, há 11 anos, o Flamengo não perde para o Vasco. Dia 27 de setembro de 2015, o Vasco venceu o Flamengo por 2-1 no Maracanã. Gols de Nenê e Rodrigo. E o Emerson Sheik fez o gol do Flamengo. Essa foi a última vez que o Vasco venceu o Flamengo em campeonatos brasileiros. Gente, setembro de 2015. Ainda não chegou a bater 11 anos, mas tá perto disso, né? Corrigindo aí o tempo, 10 anos e meio, mas tem mais de uma década. É tempo pra caramba. E agora tem um outro número que é ainda mais assustador para os vascaínos e animador para os rubro-negros. De fato, é uma das maiores freguesias da história recente do futebol brasileiro. Quer ver? Contra números, não tem argumentos. Olha isso aqui. Nos últimos 33 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco e 12 empates. Gente, é inacreditável. Para um clássico da grandeza de Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, um dos maiores clássicos do mundo, indiscutivelmente,
Essa superioridade do Flamengo chama muita atenção. E eles vão entrar em campo domingo, o Flamengo para manter essa sequência impressionante e o Vasco para tentar quebrar isso. O Vasco vem de um resultado importante pela Copa Sul-Americana, com uma equipe reserva, o Renato nem está aí para a Sul-Americana, mas o Vasco venceu o Olímpia por 3-0. E isso animou a sua torcida. E o Flamengo vai para esse jogo sem Arrascaeta. E aí, quem vai substituir o Arrasca? Algumas possibilidades. Lembrando, esse é um ponto aí que o torcedor do Vasco pode ficar até um pouco mais confiante. O Flamengo não terá Arrascaeta com a fratura na clavícula. Aliás, ele já foi liberado do hospital, já teve alta, iniciando a recuperação agora. Não terá o Paquetá, que também está lesionado, com um edema aqui na parte lateral do joelho, e não terá o Carrascal, que está suspenso no Brasileirão. Ou seja, o Flamengo não tem à disposição os substitutos naturais do Arrasca. Como é que vai ser isso aí? Algumas opções. Nico de la Cruz é um candidato, é um cara que pode jogar ali, né? Você pode formar um meio-campo com Everton, Araújo, Jorginho e Nico de la Cruz. É um belo meio-campo, diga-se de passagem. Você pode adiantar o Saúl, você pode jogar com Everton, Araújo, Jorginho, Saúl. O Everton Araújo já fez 8 jogos seguidos. Se você quiser, você pode tirar o Everton Araújo, dar uma descansada nele, embora eu ache difícil isso, e colocar Nico de la Cruz, Jorginho e Saúl. É um belo meio-campo. Tem outras possibilidades também, né? Você pode colocar Pedro e Bruno Henrique, mas como assim, João Guilherme? O Pedro e o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique recuando mais um pouquinho, o Pedro mais espetado, né? Mais dentro da área, o Bruno Henrique mais enfiado lá, e o Pedro recuando e com a qualidade que ele tem, fazendo pivô, armando o jogo. Tem Luiz Araújo, que pode jogar por ali também, numa combinação com Plata, ou seja, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo tem essas possibilidades todas. Agora, convenhamos que o Arrascaeta faz muita falta, e principalmente não tendo a reposição à altura como é o Paquetá. Paquetá é o cara para ocupar esse espaço do Arrascaeta. E o Carrascal, que está em má fase, mas é muito bom jogador, é alguém da posição, é daquele ofício ali. Então é um problema que o técnico Leonardo Jardim terá que resolver para esse jogão de domingo que nós estaremos juntos acompanhando na Flamengo TV, a mais querida. Diga aí nos comentários, você acha que o Vasco vai quebrar essa sequência aí? Vai acabar com essa freguesia? Ou o Flamengo vai continuar despachando o Vasco? Quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, se inscreva, like à vontade, se torne membro do canal. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão se preparando para pegar o Vasco nesse domingo. O Flamengo vencendo, soma pontos e começa a encostar lá no Palmeiras. Torcer, hoje tem o clássico do Palmeiras. Torcer aí para um empate, um tropeço do Palmeiras. Mengão ganha amanhã, já começa a encostar. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho, mas é isso daí. Agora, quero dizer para você, vamos lá, o João Guilherme falou aí sobre o meio de campo do Flamengo. Quem será o substituto do jogador Arrascaeta? E aí, na sua opinião, quem deve ser o substituto para o Arrascaeta? De la Cruz? Qual é a sua opinião? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião para a gente saber, né? O que você acha referente a essa provável escalação do Flamengo. Eu acho que o técnico Leonardo Jardim ele deve colocar o De la Cruz para essa partida. Ó, eu tenho aqui uma informação, claro, ainda falta o treino do Flamengo, a preparação de hoje, mas de noite, inclusive, vou postar um vídeo, vou falar sobre uma provável escalação, mas eu tenho em mente mais ou menos que ele vai com o goleiro Rossi na zaga. Eu acho que ele deve ir de Léo Ortiz e Danilo. Nas laterais, Varela e Ayrton Lucas. Meio de campo, Everton Araújo, Jorginho e De la Cruz. Eu acho que ele vai assim. Já na frente, ele deve ir de Plata. Eu acho que ele vai pôr, cara, na frente ali, deixa eu ver, Luiz Araújo, pode ser. Na outra ponta, e o Pedro. Porque o Bruno Henrique sofreu um trauma no pé, então ainda é dúvida para essa partida. Eu acho que ele deve usar, bom, o Luiz Araújo ou o Cebola, né? Ou o Cebola.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou trazer para vocês no vídeo da noite mais informações. Aí vai ter a provável escalação com certeza pra gente poder analisar junto aqui no nosso canal, tá bom? E aí, qual seria o seu time ideal para a partida contra o Vasco? Escreve aí nos comentários, escale o Mengão, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Vamos lá de palpite, já deixa seu palpite nos comentários. Para mim vai dar Flamengo 2, Vasco 0, tá bom? Esse é meu palpite para essa rodada do Campeonato Brasileiro. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você seguir a gente lá no Instagram. Segue a gente lá. E a gente vai ter muita resenha, tem palpite, tem notícias do Flamengo, notícias do esporte. Segue a gente lá, tá bom? Tamo junto, nação. Um grande abraço. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.